Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital federal. Brasília chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. OAB pede afastamento de Sérgio Moro enquanto é investigada sua comunicação suspeita com procuradores da Lava Jato. Bolsonaro silencia sobre acusações a Moro, mas condecora o seu ministro da Justiça. Aqui, as repercussões do vazamento de conversas que abala Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações do aniversário do Ministério da Defesa. O presidente exaltou sua origem militar e o papel das Forças Armadas em defesa da democracia e da liberdade. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Sou caboclo ou caipira do interior de São Paulo, mas devo em grande parte a minha formação ao nosso querido Exército Brasileiro, que poderia ter sido a Marinha Aeronáutica também. É que apareceu o Exército naquele momento, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, o melhor de que eu posso fazer para a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Aeronáutica, é tratá-los com respeito e admiração, de forma que, com esse reconhecimento, eles possam cada vez mais dar de si e zelar por um bem maior de todos nós, que não é a nossa vida, é a nossa liberdade. A defesa tem esse papel hoje em dia, entre outros, um dos pilares da democracia. E nós acreditamos nas Forças Armadas. Outros países que não tiveram umas Forças Armadas com a formação que nós tivemos, a gente vê quanto esse povo sofre. E eu repito, mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Porque um homem ou uma mulher preso perde também o gosto pela vida. Hoje, com o amadurecimento da democracia, prezado Dias Toffoli, nós rumamos para dias melhores. O momento não é fácil no Brasil. Encontramos uma nação bastante sofrida na questão ética, moral e econômica. Mas, com um time como esse que nós temos, que são gente do povo, muitos abriram mão de coisas particulares para estar entre nós. E tendo ao nosso lado essas Forças Armadas maravilhosas de hoje, de ontem e de sempre, o trabalho fica mais fácil e nós podemos oferecer, então, a esperança a todos de dias melhores. Meus parabéns pelos 20 anos do Ministério da Defesa. Muito obrigado a todos. Ministro Sérgio Moro se defende do vazamento de suas conversas secretas com o promotor Dallagnol, planejando a condenação de investigados da Operação Lava Jato. Convido ao Brasília Chamando meu colega da Rádio Record, Clébio Cavagnoli, que nos traz um resumo dos fatos e também a nota divulgada pelo ministro da Justiça. Resumidamente, as conversas sugerem que o ministro Moro pode ter influenciado, quando era juiz em Curitiba, as ações da Operação Lava Jato. De acordo com as reportagens, Dallagnol conversava com Moro sobre as investigações, com o objetivo de tentar acelerar a prisão de investigados. O ministro Moro já respondeu às reportagens. Nós vamos então aqui ler a nota enviada pelo ministro, que diz assim, abre aspas, sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept neste domingo, 9 de junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando a regra básica do jornalismo.
Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato, fecha aspas, essa é a nota enviada pelo ministro Moro para toda a imprensa. Obrigado, Clébio Cavagnoli, direto da Rádio Record. OAB pede afastamento de Sérgio Moro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defende que o afastamento dos envolvidos é necessário, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita. O presidente Jair Bolsonaro manteve silêncio sobre o vazamento de mensagens do ministro Sérgio Moro e encerrou uma entrevista coletiva ao ser questionado sobre o assunto. Bolsonaro finalizou a coletiva quando uma repórter perguntou como ele avalia as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro. Agora consulto a voz da experiência e da moderação. Olá, meu colega Alexandre Garcia. Você me dizia que o tiro do hacker saiu pela culatra, não é? O que aconteceu é que atingiram o judiciário, porque foi uma violação de direitos básicos constitucionais de um juiz-presidente de um inquérito conversando com o promotor-chefe do grupo de combate à corrupção. E um juiz que estava lá para combater a corrupção, não era para proteger corruptos. As pessoas estão se enganando nisso. Né? Combate à corrupção. Lava Jato é para acabar com a corrupção no país, combatendo os corruptos do passado, do presente e do futuro. Né? A tentativa era enfraquecer o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, atrapalhar o governo nas reformas necessárias, né? Tem 24 projetos do governo tramitando lá no Congresso. A tentativa era jogar isso no ventilador, né? Como se as pessoas todas caíssem nessa violação encomendada de celulares por hackers. Foi sob encomenda, né? Porque dá trabalho e custa dinheiro, né? Alguém pagou tudo isso. E mais, né? Esse tipo de criminoso ainda faz ameaça, né? Como chantagem, faz ameaça dizendo, olha, nós temos mais, vocês se comportem porque nós temos mais. Né? Como se a nação ainda quisesse ver mais isso. Né? Por sua vez, Sérgio Moro conversou aí uns 30, 40 minutos com o presidente Bolsonaro na residência oficial do Palácio Alvorada e depois foram para a solenidade da Marinha. O próprio Bolsonaro foi quem condecorou Sérgio Moro com a Ordem do Mérito Naval. Então mostrou que está tudo ok com esse herói do combate à corrupção. Ele se ofereceu, através do líder do governo, para o presidente do Senado, de ir na outra quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para responder a perguntas sobre esses episódios aí de violação de direitos, né? Eu sei que é muito difícil de achar o hacker, porque ele cuidou de se preparar, de se proteger de qualquer rastreamento, né? Obrigado, Alexandre Garcia. Por hoje é só. Feliz Dia dos Namorados. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!